Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje é segunda-feira da sexta semana da Páscoa. Hoje a igreja faz memória ao presbítero São Felipe Neri. Ele fundou o oratório que teve o nome e uniu a experiência mística que teve as suas mais altas expressões na celebração da missa. Obrigado por me receber em sua casa. Vou fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. Seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal, peça oração, passe para outras pessoas dessa liturgia. Venha evangelizar comigo. Vai ler a palavra de Deus, peçamos a Deus uma graça, como nos orienta Santo Inácio de Loyola. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu serviço. Hoje rezaremos com o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo de 11 a 15. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas, chamada Lídia, era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos: se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa. E forçou-nos a aceitar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 149. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus no canto novo, e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião, e rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. O Evangelho está em João no capítulo 15, versículo 26, até o capítulo 16, versículo 4a. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estás comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembrei de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduz um dia à vida eterna. Amém. Louvor e glórias a ti, Jesus. Hoje a liturgia que se avizinha de Pentecostes vai nos apresentar o Espírito Santo como nosso defensor, o Paráclito, o Espírito da verdade. É ele que dará testemunho de Jesus através de nós. É o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, que testemunhamos dentro da nossa verdade, dentro da verdade do Evangelho. Hoje, Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, Paulo e Barnabé são reconduzidos para a Macedônia. E em Filipe, os missionários se sentem como estranhos. Os judeus eram poucos, pois lá não existia sinagoga, nem tinha o costume de se reunir com os discípulos no sábado. Paulo sai
para rezar e encontra no rio mulheres, e entre elas se destaca uma mulher chamada Lídia. E Deus, o Espírito Santo de Deus, abre o coração de Lídia, que era uma mulher temente à palavra do Senhor, e ela aceita o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda, né? Quando Deus quer, Ele abre o nosso coração para nos acolher como missionários. É como diz o Salmo 149. O Senhor ama seu povo de verdade. Hoje vamos no capítulo 15, nós vamos ver o testemunho do Espírito Santo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente que crê, nós só cremos por causa do Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade que está em mim e em você, através do nosso batismo. E essa experiência do Espírito Santo, ela nos descortina a nossa fé. E naquele momento, naquele lugar, naquela cidade, naquele acampamento, na sua missa, você recebe o convencimento interior da verdade de Deus através do Espírito Santo. É o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, a grande testemunha da graça, dos portentos realizados por Jesus. Jesus fala, eu estou falando para vocês essas coisas, que quando chegar a hora do martírio, da dor, do sofrimento, da decepção, vocês não percam a fé. Na nossa vida, acontecem muitas coisas que nos abalam interiormente. E abala também a nossa fé. E a gente precisa colocar o nosso sentimento menor do que a nossa fé, para que a nossa alegria o ressuscitado não desapareça. E eu não falo assim, será que eu fiz bem essa coisa? Será que eu não fiz? Olha só, eu falo assim, eu falei para você essas coisas para não abalar a sua fé. O diabo, ele rouba a nossa fé. Ele quer utilizar dos fatos desta vida para nos entristecer, para nos equivocar, para nos deixar amargurado, triste, sofrendo. Mas tudo que fazemos é para a maior glória de Deus. Se nas vitórias, nas derrotas, é Deus quem conduz a nossa vida. Jesus fala assim, nada abale a sua fé. Não é a doença que vai abalar a sua fé, não é a dívida que vai abalar a sua fé, não é a traição que vai abalar a sua fé, não são as decepções da vida que vai abalar a sua fé, não é a perseguição que vai abalar a sua fé, nem a discriminação. Nada abala a sua fé, porque é Deus que contrata o Espírito da verdade para estar dentro de nós. E o contexto social, apesar de muito falho, o contexto social, apesar de nos expulsar de muitos lugares, com as verdades deles, não é verdade? Jesus fala, vão lhe expulsar, mas não se decepcione não. Eles agirão assim porque não conhecem o Pai, como você conhece, como eu conheço, como nós conhecemos. Nas nossas limitações, meu irmão, minha irmã, nas nossas imperfeições, nos nossos pecados, nas nossas dúvidas, defeitos, é Deus que faz presente na nossa mente. Quem não quer andar com Jesus, levanta as imperfeições, os pontos negativos e se afasta. É assim? Mas não é o seu nervosismo, não é a sua falta de paciência que vai deixar você longe da graça santíssima de Deus. A gente chega, meu irmão, a um lugar e quando a gente chega, todo mundo nota a gente. Não é porque você é melhor do que ninguém, não. É porque você é um cristão de verdade. É um homem de palavra, que não mente. É um homem que vive sua fé. E isso incomoda as pessoas que estão nas trevas. Às vezes, quem está nas trevas não é nem pessoas conhecidas. É o nosso sangue, é a nossa gente. Nós sofreremos e seremos odiados por quem está bem próximo a nós.
E eles são assim porque eles vão agir assim, porque não conhecem a verdade, o Espírito da verdade, não conhece Jesus. Quando a gente conhece a Jesus, nada nos decepciona. É o próprio Deus que se manifesta em nós. Aí você diz, ô Jesus, o que eu fiz para estar pensando nessas coisas, né? O que foi que eu fiz para todo mundo ficar assim comigo? Calma. A pessoa não gosta de Deus, não vai gostar de você. Então, atualize sua vida. Porque a pessoa que não gosta de você não conhece de Deus, nem muito menos ao Pai. Quando a gente age assim, por conta própria, sem ter Deus no nosso direcionamento, no nosso discernimento, nada funciona. Tudo se transforma. Então, essa liturgia de hoje, iniciando esse dia maravilhoso, na segunda-feira, peçamos a Deus a graça de nunca nos abalarmos com nenhuma maldade de ninguém. Que o Espírito Santo de Deus, o defensor, o paráclito, ele possa nos mostrar a verdade. Quando chegar a perseguição por causa do Evangelho, não fique triste. Quando chegar a perseguição por causa da palavra, né, não se abale. E aí você nós possamos permanecer sempre focados no Cristo, Senhor e Salvador. E unidos a Ele, unidos também ao Espírito Santo Paráclito de Deus. Passamos com o bisdom Dom André Vidal. Quando a gente ama, a gente alcança a paz. Essa paz tem um nome, é Jesus. Amém. E desçou você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Fique com Deus e com Nossa Senhora.